Você Hoje a grava aula vai ser pelo tiro, YouTube, porrada é, e Kendra? bomba. Hum? Você grava pelo YouTube, é? Não, se eu gravo pelo YouTube? Não, você acredita que eu preciso aprender já a gravar direto no YouTube, eu faço pelo Zoom, aí depois eu ainda tô no. E aí, a consciência que se requer, né? Tive curso de constelação esse final de semana, e aí chegou a parte do desenho sistêmico. E eu falei para minha professora, eu falei, eu já tenho curso, eu vou me sabotar, né? Ela falou, não, relaxa que você vai fazer o desenho. Comecei a fazer o desenho, de repente eu errei no meu pé. Eu fiz tipo um pé, ficou estranho. E aí eu fui tentar consertar o pé. Deixa eu até mostrar para vocês que tá aqui. Fui tentar consertar o pé. Gente, sabe quando dá... Aí eu olhei, mostrei para ela, e ela falou assim, e ela percebeu, né, dificuldade de ir para frente do movimento. Olha para vocês verem aqui como que ficou o meu pé, tá vendo? Olha o pé de todo mundo, tá? Olha lá o meu pé. Virou um cacetão aqui no pé, virou, parecia que tava, sabe assim, concreto? E eu falei, ela falou assim, dificuldade de se movimentar, dificuldade de ir, né? Olha para vocês verem, eu também tenho probleminha, gente, também tenho. É, porque eu também tenho. É, e aí, que bom que a gente tem as ferramentas para poder olhar para isso, né? Porque Obrigada. a gente, a diferença é essa. Somos todos humanos, todos no mesmo barquinho da evolução. E qual é a diferença só? Que a gente tem ferramentas, a gente investe, a gente olha para isso. E até comentei com vocês na aula das constelações, né? A Clauzinha foi constelar na segunda-feira. Então, eu vi um movimento ali que começou a acontecer. E eu falei, é agora. E ela já estava na lista, ela já ia constelar já, mas a gente fica, às vezes, muitas vezes procrastinando ali, né? E E na hora que eu vi o movimento, ela criou um canal no TikTok e ela colocava ali os seus devaneios. E aí eu fiquei preocupada com os devaneios, né? Me sinto sozinha, não me sinto amada. Eu falava, cacete, puta que pariu, né? Mais o que a gente faz também. Estou ali presente na medida do possível, mas não saio de casa, né? E aí eu olhei e falei, é isso, não tem como a gente ser perfeita, né? Mas a gente tem as ferramentas, e aí na constelação ela estava conectada com a dor do pai, né? Falei, ufa, pelo menos isso, não era no meu campo de novo. E aí o movimento foi feito. Então, pessoal, as ferramentas são para isso. E a gente prospera, às vezes, passos de tartaruga, passinhos ali, né? Bem devagar, são degraus, a consciência, não adianta. Às vezes a gente fala, poxa, como é que eu posso criar além do salto quântico? Às vezes dá para ser assim. Às vezes, de repente, do nada, né, algo milagroso acontece na sua vida, né? Um exemplo disso, eu trabalhava no shopping e uma pessoa passa ali para comprar o óculos, gostou de mim, me leva para o marketing da Universidade Franca, da Unifran, foi um salto quântico, sim ou não? Né? Saí ali de vendedora de shopping para o marketing da universidade, de, putz, né, uma outra estrutura, foi um salto quântico. Então, o isso que é legal, a gente está sempre em movimento, porque, por exemplo, o YouTube, próprio Instagram. O Instagram você vai postando, vai postando, vai postando, vai postando, uma hora o vídeo viraliza. Isso é um salto quântico. Aí você vai lá e ganha 10 mil seguidores, né? Mas você tem que estar ali na frequência ali. É igual aquele bichinho também que você vai pegar na máquina, né? Sei lá, cada 10 fichas, um vai ser sorteado ali, o 11º é o contemplado e o bichinho sai. Tem uma programação ali. Mas o importante é o quê? A gente está sempre se movimentando, né? Quando eu paro o movimento, vira água parada, né? Tem aquela outra ilustração. Eu estou ali em frente o rio, olhando para o rio, e nada acontece. Joga uma pedra, aí começa a criar uma onda. Joga outra pedra, vai criando um outro movimento. Então, a nossa função aqui é criar movimentos. E qual que é a inteligência aqui desse grupo? Que eu sempre falo para vocês, qual é a inteligência que a gente às vezes não está percebendo, né? A gente faz um movimento espiritual, mesmo porque muitas tretas vêm do 13ª dimensão, né? Até chegar aqui, não é verdade? Então, às vezes, poxa, quer dizer, não está acontecendo. Tá, lógico que está acontecendo.
né? Só que às vezes é tão travado para lá, né? Tem aparecido muito nas constelações problemas de outras dimensões. E se a gente não olha para essa multidimensionalidade, a gente também não cresce, não evolui. Combinado? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da mesa da Revolução Aquariana, né, da Era de Aquário, que é essa força que a gente está. Gente, eu tô com o meu corpo inteiro pinicando. Parece que tem carrapato em mim, pulga. Do dedo do pé ao topo da cabeça. Pinicando, 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 porque assim, é engraçado que me forçando a fazer o movimento, né? Me forçando, tipo assim, e aí eu já começou a vir as consciências. Ontem veio uma consciência, eu já olhei para ela, o corpo já deu uma acalmada. Hoje já veio outra consciência, que tô aqui movimentando na água aqui, fazendo o movimento da constelação. Então é isso, a era de aquário é essa pinicação, é essa coisa que, tipo, são energias que não dá para controlar. Você não tem, não, você é tipo assim, não dá para você não se movimentar agora. É impossível. A revolução aquariana, ela é para todos nós. Quem insistir em ficar parado, e não importa o que que representa aqui no meu pé, talvez contratos espirituais, o medo, a minha criança, foda-se o que isso representa. Mas o movimento ele vai acontecer, ele está acontecendo, né? E é isso aqui que a gente precisa. Vamos com medo. O que que é a coragem? É ir com medo. Olha que bonito isso. Coragem é ir com medo. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou esperar o medo passar para poder resolver. Não, minha filha, não tem essa opção. Coragem é ir com medo. E olhar para isso já é um movimento, né? Então nós já estamos olhando para muitas coisas que ninguém olha. E a Revolução Aquariana, o que que a gente viu essa semana? O Orelha, o cachorrinho. Não sei se vocês ouviram falar da história, né? E o cachorrinho que foi 10, assim, umas 4, 5 crianças mataram um cachorro em Florianópolis. E era o cachorro, tipo assim, sabe o caramelo da praia, que todo mundo conhece? E aí os pais catam esses meninos, levam para os Estados Unidos para poder, enfim, ficar, não percebeu, porque a internet está matando, a internet e os macumbeiros. Gente, hoje eu morri de rir, que a hora que eu liguei meu Instagram, começou a aparecer. Aí eu assisti um vídeo, apareceu mais uns 15 vídeos, macumbeiro fudido, magia negra, magia pesada, com a vida dos meninos, da família e da juíza que tá querendo passar pano branco. É pesada essa história, porque assim, é uma história difícil da gente, embrulha o estômago a gente olhar, né? Porque crianças de 10, 11 anos, né? Fazer um nível de maldade dessa. Essa maldade começou ali. Essa maldade é um sintoma ali do sistema, né? E, mas a gente olhando por uma outra ótica, que aula, cara, que aula. Porque está todo mundo falando disso nas redes sociais, né? A tendência, e aí a gente vai ver a polaridade, a gente está vendo ali o pessoal da Calunga, o pessoal da linha de esquerda, nossa, fazendo magia pesada, bruto o negócio. E aí você viu um outro professor meu, que é psicólogo, falando já do lado da psicologia, e ele trouxe uma questão que eu achei muito bonita, que fala assim, ó, a empatia a gente desenvolve na infância. Quem não desenvolve empatia na infância vai virar um psicopata na vida adulta. E aí eu fiquei pensando assim, quando foi que eu desenvolvi empatia na minha infância? Essas crianças, essas famílias são professores. Eu quero que vocês anotem, eu quero que vocês façam esse exercício de buscar quando eu desenvolvi empatia na minha infância, né? Tenta perceber isso, buscar isso. Às vezes não vai vir tão rápido a informação, mas é até como exercício também para os nossos filhos. Talvez esse vídeo, como eu desenvolvi empatia? Meu tio chegou da caça, eu tinha um tio caçador, tem um tio que caça. E ele chegou e me deu 5 bicos de tucano no meu aniversário. A hora que eu abri o saco, vi aqueles 5 bicos de tucano, eu quase desmaiei. Lu, deixa seu áudio desligado. Eu desliguei e ele abriu de novo, que tem barulho interno aí. Então, 5 bicos de tucano, eu quase desmaiei.
Tipo assim, naquele momento ali me tornei vegetariana, né? Tipo assim, já acabou com a palhaçada ali. Mas foi naquele momento ali que eu desenvolvi empatia. Se não tem a luz, se não tem a sombra, como que eu vou saber que a luz é melhor? Ou que a luz, o que que é luz? Se não tem a tristeza, como eu vou saber? Nós vivemos num mundo de polaridade, gente. Adianta eu ficar aqui revoltada com essas crianças, com essa família e começar a fazer magia negra? O que que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Estava conversando com a minha cunhada, agora eu estou em Franca, estou na casa dela, e a gente estava conversando sobre isso. Quer dizer, agora eu vou desejar a morte dessas famílias, dessas crianças. A moça que eu assisti o vídeo, ela falava assim: enquanto não for parar no cemitério, eu não vou parar de fazer a magia, os ataques psíquicos. Olha para você ver. E eu fiquei observando, fui assistindo esses vídeos até para poder perceber a polaridade disso. Eu falei, mas eu continuo colocando a maldade no mundo? Ou será que essa aula, esses mestres, porque são mestres, às vezes assim, é, tudo está a serviço de algo muito maior. Eu posso pegar esse vídeo hoje e falar para os meus filhos, vamos conversar sobre isso? Vamos refletir sobre isso, ao invés de eu receber 5 bicos de tucano, ou ao invés, tipo assim, de algo muito perto aparecer, tipo assim, olha que aula internacional, porque essas crianças foram para os Estados Unidos e agora o governo dos Estados Unidos já mandou embora, falou, não vai ficar aqui, pode voltar e resolver o problema lá no Brasil. Não vai ficar aqui, o governo já se manifestou e já está botando esse povo para fora. Então, o que que eu tenho que aprender com isso? Aqui no mundo vivemos, o Brasil é polaridade, o bom e o mal, o certo e o errado, o bonito e o feio, saúde, doença. E a gente está aqui hoje para poder achar o caminho do meio. Tá certo o que essa gurizada fez? Não. Mas eu sou Deus. Se eu resolvo entrar em ação, eu vou para a polaridade. Eu entro num lugar, né, de achar que eu sou Deus, que eu posso resolver isso aqui, que é o que esses magistas estão fazendo, né? Eu conheço muitos magistas, muitas pessoas que trabalham com magia negra. Desculpa o meu julgamento, assim, mas eu não vejo também prosperidade. Vocês viram a Shailene, que eu sempre falo delas para vocês? A cigana, lá o que que ela tá passando, né? Enfim. Então, tudo que a gente cria aqui na Terra, a gente volta. Isso é uma lei, a lei do retorno. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção no tipo de energia que a gente está criando o tempo inteiro. Mais um exemplo disso. A Revolução Aquariana são coisas que, tipo assim, psicodélicas vindo à tona, são coisas de embrulhar, às vezes, o estômago, mas a gente precisa olhar para a gente poder ir para o próximo nível. Então, vamos entender, escreve aí, exercício. Qual o exercício de hoje? Então, a gente está aí com o exercício do orelha, né? Como pode melhorar o nome, gente, eu fico doida, né? A gente está com o exercício do cãozinho lá, orelha, né? Para poder observar, para poder achar esse equilíbrio dentro de nós. Quando eu vi o vídeo da mulher falando assim, eu não vou parar enquanto eles não forem parar no cemitério, uma parte de mim gostou. Uma parte de mim falou, putz, eu queria ter essa coragem aqui para poder, sabe, assim, resolver. Mas aí vem a consciência também, falou, opa, 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 volte para o seu lugar. Mais um exemplo, ontem uma amiga minha me ligou, Kézia, eu preciso muito de ajuda, eu preciso de ajuda. Até desmarquei meus clientes que eu tinha ontem de manhã. Se você foi um deles, eu sinto muito, como pode melhorar? Mas eu vi ela no telefone falando de ressonância e tal. Eu falei, putz, o câncer dela voltou. Eu já entrei na minha confusão, beleza. Aí parei tudo para poder ir lá conversar com ela, tal, porque ela sempre me ajuda muito também. E aí, quando eu cheguei lá, ela falou, amiga, eu tô aqui passando mal. Eu falei, o que que aconteceu, amiga? Aí ela me trouxe a consciência, estou com um vídeo aqui, você quer ver? Eu falei, depende, do que é o vídeo? A vizinha foi espancada, a filha de 15 anos foi espancada pelo pai. E ela queria pegar o vídeo na delegacia. Na hora eu falei, ufa, foi só isso. Mas assim, na hora que eu tava achando, eu falei, nossa, né? Não tô pronta para perder minha melhor amiga ainda. Como pode melhorar? Mas, não que não tinha, não é pesada a outra situação. E a gente ficou conversando sobre isso. Quero dar um exemplo sobre essa justiça divina. Aluno meu de constelação também já ouviu essa história. A mulher descobre que o marido é homossexual. E ela conta para a melhor amiga que o marido é sexual, homossexual. Isso é Alemanha, tempos de nazismo, tá?
O marido da melhor amiga era o sargento. A esposa conta para o marido que o funcionário dele e marido da fulana era homossexual. O que que acontece? Esse cara é morto, é assassinado pelo exército. Mata esse cara porque ele é homossexual. Passado alguns anos, o marido foi morto, o filho desse casal começa a matar pessoas. O cara se torna um assassino. E aí ela vai constelar, ela chega em Bert Hellinger, e aí Bert pergunta para ela: tem algum assassino no seu sistema? E ela fala: não, não que eu saiba, não tem. Mas, e aí no meio da terapia tal, ele entende, ele pergunta de toda a história, o que que aconteceu. Quem matou o cara? Foi o sargento? Foi a amiga que contou pro marido ou foi a própria esposa? Que acha que tipo assim, entende? Ela é a assassina. Por mais que ela não tenha feito o movimento ali com as próprias mãos, ela foi a delatora. E foi o que eu falei para minha amiga ontem. Eu falei, amiga, primeiro você está passando por um processo de câncer. Cuida do seu rabo. Vai cuidar da sua vida. Segundo, tudo que está acontecendo aí é para o sistema do outro. Ah, mas por que que eu sinto eu fico assim agoniada? Eu falei, porque dentro do seu sistema tem algo parecido que você precisa olhar para a porra do seu sistema e parar de olhar para o sistema do outro, tá ali o espelho. Porque sabe aquela pessoa que fala assim, minha família é perfeita? A minha família é linda? Nada de errado aconteceu na minha família, porque o povo esconde. Mas tem, todo o sistema tem. Gente, não tem como. É impossível. Só que os nossos ancestrais esconderam muito. Tem gente que, tipo assim, pôs ali, né, de flor de alecrim dourado, mas todo o sistema tem um podrinho. Tem a ovelha negra, tem, enfim, tem a merda, o excluído, né? E aí, então, isso que está acontecendo é para o sistema resolver. Essa menina tem pai, tem mãe, tem vó, tem tio, tem tia, tem o prédio inteiro que, tipo, que vai olhar para essa energia. Né? Então, nós temos que perceber, ah, mas se eu não fizer nada, eu não estou sendo conivente com essa situação? Você é Deus para julgar? O que que essa filha fez que levou o pai nessa situação? Então, cuidado, porque dentro dessa era de aquário, a gente vai querer tomar partido. E aí, o que que a gente aprende aqui na aula, quando eu tomo partido? Eu sou o partido. E eu acabo muitas vezes me emaranhando. Por que que às vezes a minha vida não vai para frente? Porque eu estou o tempo inteiro me emaranhando. Eu já tenho os meus próprios emaranhamentos do meu próprio sistema. E aí eu fico aqui me emaranhando com o que não é meu. Então, para o Orelha e para essa família toda, eu digo sim para o destino e volto para o meu lugar e vou continuar procurando aqui o meu equilíbrio. O que que eu tenho que aprender com isso? Pega a lição, aprende com isso e bola para frente. Agora, imagina só quanto tempo ela vai parar a vida dela para poder ficar, essa amiga minha, se ela denuncia, se ela vai na não, eu só preciso fazer isso chegar na mão de um policial. Aí ela veio atrás de mim, tipo assim, faz isso chegar na mão de um policial. Aí é o telefone sem fio. Eu falei, hein, tô fora. Eu tô fora, né? Olho para isso com respeito, né? Olho para essa energia com respeito, porque só de eu olhar para isso, a energia também já está sendo movimentada, sim ou não? Olhar para a vida dessa menina, olhar para a vida desse sistema, eu vejo tudo isso. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo, com a minha mãe, meu pai tinha ápices de violência muito grande. E o que que eu me tornei a partir disso, né? Então, tudo é aprendizado, mas a gente não é Deus. Então, a era de Aquariano talvez vai vir para nós também uma coisa se eu quero resolver. Eu tô comichando aqui, gente, eu tô o corpo inteiro coçando de vontade de, sabe assim, de. E eu tô só meditando, em oração, silenciando, acalmando esses impulsos. A gente tá com 6 planetas em Aquário. Dá vontade de mudar tudo, dá vontade de resolver tudo, dá vontade, assim, sabe, de enfiar o dedo no rabo do presidente, do Senado, dá vontade. Só que, tipo assim, deixa eu ficar aqui com o que é meu.
Porque existem pessoas que estão no lugar certo, com a mesma energia, com o mesmo impulso e que pode fazer algo. Eu ficar aqui disseminando mais raiva, mais ódio. Peraí, o meu trabalho aqui é pelo contrário, é acalmar, me acalmar. É me acalmar diante de tudo isso, entender o que eu posso, o que eu não posso fazer. O meu trabalho aqui é de formiguinha. É a gente é trabalhar, é trazer, despertar essa consciência. Deixa eu conversar com meu filho sobre essa questão. Quem é que tem filhos? Vamos conversar com os nossos filhos sobre o orelha e mostrar para eles a empatia. Outro exemplo, essa semana eu estava aqui e aí a vizinha chegou lá no meu pai, eu lá na oficina do meu pai. Ah, o tucano tá ali. Eu falei, ah, que lindo, deixa eu ir lá ver o tucano. Eu amo tucano, gente. Por quê? Eu não preciso nem explicar. Meu pai já catou uma pedra, porque o tucano estava na árvore para comer os ovos da pomba. Cada um tem um ponto de vista, não é? E eu fiquei segurando meu pai para não atacar a pedra no tucano. Falei, pai, mas você pode defender a pomba, você vai matar o tucano. Eu falei, o tucano só quer se alimentar. É a lei da natureza, ele quer se alimentar. E isso, né? Enfim. Eu falei, interessante ponto de vista, pomba tem demais, né? Gente, mas ok. Aí um vai tomar o partido da pomba, a outra vai tomar o partido do tucano. E, gente, mas ele ficou, meu pai ficou horrorizado. Mas aí ele acha que ele é Deus dos animais, né? Mas isso ele tá tentando cuidar dos excluídos dele, tá? Essa coisa com animais, defensor de animais, que monta coisa de animais, é muitos mortos. Ele está cuidando dos mortos do sistema. E porque ele cuida, eu posso olhar para esses mortos com um pouquinho mais de leveza. Não é à toa que eu sou a rainha das entidades, né? Tipo, adoro entidades. Mas ele faz o trabalho mais grosso. Meu pai tem mais de 20 cachorros, ele cuida de tudo. Aí uma vez ele tirou, ia chover, ele foi lá, tirou o ninho de passarinho da árvore, porque ia chover, leva o ninho de passarinho para dentro da oficina. O que que acontece? Os gatos dele comem os passarinhos e tudo, porque ele também cuida dos gatos. Virou, foi uma tragédia. Ele quase morreu. Então, gente, tem coisas que é da terra. A gente entrega pro divino. E tem uma outra coisa também que eu queria falar para a gente olhar para a mesa, que é a mutação holográfica. Põe a mãozinha na cabeça e vamos lá. Ativando a mutação holográfica. Isso é um processo corporal do Axis. Ativando a mutação holográfica, ativando a mutação holográfica, ativando a mutação holográfica. O que que é mutação holográfica? Destruindo e descriando toda a mutação holográfica. Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Existem muitas coisas aqui nessa realidade que são holografias, que não são reais. Isso é papo para adulto, bem consciente. Não é todo mundo que talvez vai conseguir perceber tudo isso. Tem coisas aqui que não são reais, que não estão acontecendo. Será que realmente essa história do orelha aconteceu de verdade? Ou será que Deus criou uma holografia para poder ensinar para nós sobre empatia, sobre compaixão, sobre o nosso nível de consciência, para onde a gente vai, para onde a gente não deve ir? Porque enquanto eu estou tomando partido, nós ainda. Cadê a evolução? Se eu estou tomando partido, não tem evolução. É isso que vocês têm que prestar atenção. Se eu estou tomando partido, o que que é a quinta dimensão? É compaixão. O meu exercício, talvez assim como o de vocês, é olhar com compaixão para essas crianças que mataram a orelha também. É difícil, eu tô com raiva, é óbvio que eu sinto raiva, eu, não- eu sou humana. Mas o meu trabalho aqui é olhar, dizer sim para tudo isso. Vou até mudar o campo aqui, vou colocar essas quatro crianças e o orelha aqui no campo. Gente, eu tô com uma forma, tá? Tô na casa da minha cunhada, é uma forma de bolo, bem humilde, né? Orelha é o cachorrinho que foi assassinado em Florianópolis por quatro crianças de 10 anos. E aí, vou colocar aqui o orelha vai ser o anjinho, e vou colocar aqui a energia.
É que eu não tenho quatro menininhos aqui. Vou colocar ali a morte, vou colocar aqui as pecinhas redondas. Ai, vai faltar um. Ah, não tem mais aqui. Opa! Vou colocar aqui as crianças, vou colocar aqui o orelha e a morte. E vou O colocar aqui a seu pai tá parecendo ancestralidade. eu. Seu pai tá parecendo eu. A minha gata chegava aqui com os coelhos da vizinha, eu queria tentar salvar os coelhos que ela pegava lá. É, mas a gente tem que tomar cuidado por conta disso, né? Aí eu Vou dava uns colocar tapas nela aqui e as falei, você se esconde em crianças. casa e vai ficar querendo pegar comida lá na rua, deixa os coelhos viver, pelo amor de Deus. Aí eu tentava fazer os bichinhos. Alguns eu ainda conseguia ainda devolver para dona, né? Só que teve uns que não teve a mesma sorte, não, que ela pegou na João Goulart e pegou os bichinhos tudinho. Olha o que está acontecendo aqui. Orelha, tá dando para ver? Olha quem chega primeiro. Os pais chegam primeiro no orelha. As crianças são as pecinhas azuis. Esse pretinho são mortes antes. Antes essas crianças representam os mortos, os excluídos antes. E olha onde os mortos estão, lá grudado com as crianças. Tem uma aqui que foi o trouxa, foi o Maria vai com as outras. Tem uma das crianças aqui que foi a Maria vai com as outras, que tipo assim, talvez tentou, não faça isso, pelo amor de, né? Mas estava ali junto. Eu brinquei esse é o Tomás, que às vezes, tipo assim, enfim, é o trouxa que vai de gaiato no navio. Tô falando que ele é bonzinho, mas enfim. Consegue perceber? Olha quem está conectado com a orelha. Os pais. É uma dor sistêmica. Olha que bonitinho aqui. Um pai, uma ancestralidade fora e uma criança fora. Então, na verdade, aqui tem um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Peraí, então tá faltando um, cinco. Tem uma criança, acho que foi embora, então foi isso. Tem uma criança que vazou da treta, não ficou lá. E é isso que a gente precisa fazer, olhar para essa situação com respeito. Vamos colocar aqui o amor. Vamos ver para onde o amor vai. Olha lá o amor. Para onde esse amor vai grudar? Ó, lá no morto do passado. Veio ali no que aconteceu antes. Eles fizeram isso por fidelidade, amor cego, a algo que aconteceu anteriormente. E todas essas crianças provavelmente tinham ali dentro do seu sistema ali algo que algum assassino, algum excluído. E aí a gente se atrai, porque nós somos sintomas. Vou deixar esse movimento acontecendo aqui. Deu para perceber? Então, as crianças, e aí criança, existem algumas linhas que fala que a criança só encarna de verdade, que a nossa alma só encarna aos 27 anos. Essas crianças têm consciência do que estão fazendo ou só estão mimetizando o campo? Se nós perdemos a empatia, a compaixão por essas crianças, vou falar para vocês o que nós estamos fazendo aqui. E aí a gente olha para tudo isso e é isso, e abaixa a nossa cabeça. Todo mundo, por favor, abaixa a cabeça. Isso é muito grande. E isso é muito pesado para mim. Eu retiro desse campo todo o meu julgamento. E eu entrego isso para o divino. Vamos pôr o divino aqui. E eu entrego isso para o divino. E dou um passo para trás dessa energia. E saio daqui só com o que é meu. Isso aqui vai representar muitas outras atrocidades, muitas outras.
coisas que a gente vai pegando e vai trazendo para nós. Isso é a consciência, muitas vezes, que se requer. Olho com respeito, entrego isso para o divino, porque eu não sou Deus, é algo muito grande. Se eu colocar aqui a faixa da dimensão, provavelmente esse problema está em outras dimensões. Quem já assistiu Outlander no Netflix? É um seriado muito legal que mostra sobre isso. Maravilhoso. Isso, até a Ana Lu me falou na sessão de ontem, falou, já saiu a temporada nova, quero assistir. Que mostra isso, assim, como é que e são as linhas do tempo. Nós estamos vivendo, não tem separação. O passado, o presente e o futuro, eles acontecem simultaneamente. Vocês já andaram num rodoanel? É uma rodovia vai para um lado, a outra vai para o outro, uma passa por baixo, outra passa por cima. Aquilo é as realidades paralelas. Tá tudo acontecendo simultaneamente. Isso são os entrelaçamentos quânticos, né? Então, o passado não está no passado, o passado está aqui, está agora. Como pode melhorar? O futuro não está lá, está aqui, está agora. É tudo simultaneamente. E aqui é a escola da consciência que a gente vai mudando de nível ou não. E daqui nessa mesma linha, eu já posso, hoje eu já acesso frequências de quinta dimensão. E por isso que muitas vezes eu olho para vocês e falo, cara, não tem problema. Ó, e isso para mim é quinta dimensão. A pessoa que olha e fala, eu não tenho problema, eu já estou vibrando na quinta dimensão. Ou às vezes eu desço um pouquinho de novo para a quarta, para a terceira, eu já vou lá, resolvo e volto para a quinta. Às vezes, essa questão do orelha, do cachorrinho, é algo que puxa a gente para onde? Lá para frequências umbralinas de submundo. E essa mesa vai trabalhar isso. Anticorpos para o submundo, porque às vezes a gente desce. E aí a gente fica preso nessas vidas, nessas memórias nossas, pesadas, pesadésimas. Onde a gente era primitiva, onde a gente era selvagem. Como que era? Eu amo assistir filme de época por conta disso. Vikings. Ai, Vikings é muito pesado, mas deixa eu te contar, você já foi Vikings. Você já viveu naquele jeitinho lá. Aquilo lá também está em você, esse tipo de memória. Então, você não é essa pamonha amarrada. Existe uma força, uma visceralidade que eu posso sim me conectar com essa força devagar para não me enlouquecer, como enlouqueceu talvez em uma outra vida, e eu trago esse arquétipo do viking para mim aqui, quero ver quem mexe comigo. Quero ver quem que é o retardado de mexer comigo. Se eu tenho uma energia dessa no meu campo, entende? Agora, se você fica sempre na energia da vítima, da vítima, da vítima, desculpa, vai morrer atropelada, né? Porque a pessoa não tem, sabe? Sai dessa apatia, mas cuidado para não ir para a outra polaridade disso, que já é uma agressividade, que já é algo que, tipo assim, você vai começar a abraçar também, vai morrer do mesmo jeito. Tiradentes, Jesus, obrigado, olha com respeito, esses arquétipos, volto para o meu lugar. Não estou a fim de morrer nem queimada nessa vida, nem decapitada, nem, né, nem esquartejada. Como pode melhorar? E o que mais é possível? Combinado? A gente estava falando do Outlander. É uma série do Netflix que mostra um pouquinho essas vidas, né? Essas vidas paralelas que a gente vive. Então, tem um eu dela do futuro que vai passar e depois eles ficam brincando de passado e de futuro aí. É muito louco o que acontece, assim, nessa série, nesse seriado. Bem bacana. Acho que está na sétima temporada. Vamos olhar para a mesa para a gente começar encerrando, então? E não tomem partido. Nosso exercício aqui é meditar com essas informações todas e achar o caminho do meio. Essa mesa ela é super simples. Vocês vão simplesmente colocar um cristal em cima de cada código ou só vão girar o pêndulo no sentido horário para limpar e ativar a mesa. Primeiro ativa, depois ela começa a limpar, depois a gente energiza. Então é uma mesa super simples de usar, é só para a gente poder treinar essas frequências. O primeiro código
é os códigos estelares que a gente tem em todas as mesas. Os códigos estelares são a nossa família, as nossas memórias estelares, tá? Então, nós temos memórias também em Sírios, nas Pleiades, temos memórias de reptiliano, de draconiano, tem tudo, tá? Aqui a gente traz uma inteligência das estrelas, né? Depois a gente vai ativar os nossos códigos de luz, que são frequências de seres que já encarnaram, Buda, Jesus, e a gente começa a voltar um pouco aqui para a matéria, né? Códigos de Gaia, que eu aterro, então eu trago essa energia do alto e essa energia desce aqui para o meu plano físico. E aí nós vamos trabalhar a Revolução Aquariana, vamos trazer o código da Revolução Aquariana. E aí, para vocês entenderem um pouco desse código, vocês precisam entender o que, que é o aquário, o que, que simboliza a tarefinha de casa, a era de aquário, o que, que são os aquarianos. Nós estamos com Sol e Lua em aquário, então a gente está recebendo desse Sol para que a gente se torne essa energia. 30 dias, durante 30 dias, o Sol está num signo. Para quê? Que ele é bobo? Que ele não tem nada para fazer? Não, para que a gente possa ser. Quando eu tomo o Sol de Aquário, eu estou recebendo os códigos de luz aquariano. Quando eu tomo o Sol de Peixes, o mês que vem, para dar uma acalmada no nosso coração, graças a Deus. Mês que vem, não, agora, dia 20, né? Por aí. Tomei o Sol de Peixes, porque esse Sol em Aquário, nós vamos ficar tudo querendo mudar esse comichão, essa coceira na cabeça, querendo mudar, transformar tudo, né? Achando que você é a She-Ra, você é o Batman, cuidado. Então, tomem o Sol de Aquário durante 30 dias, vocês têm que estudar o arquétipo de Aquário. O mês que vem, nós vamos estudar o arquétipo de Peixes, depois a gente vai estudar o arquétipo de Touro, de Áries, sei lá, Áries, né? Depois de Touro, e assim sucessivamente até a gente viver com consciência os 12 arquétipos, e depois disso a gente se torna um alquimista, tá? Quando você incorpora os 12 arquétipos, 12 signos, você se transforma num alquimista e você transforma tudo em ouro. Olha que lindo. Mas eu preciso estudar esses arquétipos. Eu preciso entender o que que eu tenho que aprender aqui com o arquétipo de Aquário. E não é dominar essa força, é ser para poder receber. Estudar. Alguns arquétipos são mais difíceis, os arquétipos de terra são mais difíceis para mim. Porque é o que falta, eu não sei. É o que falta em mim, os arquétipos de terra. Combinado? Então é onde eu vou apanhar um pouquinho mais, quando tá em Capricórnio, quando tá em Virgem, quando tá em Touro. E aí é onde eu fico mais atenta, né? Porque aqui eu tenho que aprender mais com esses arquétipos. Dentro do mapa astrológico, vocês conseguem perceber a sua composição. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui dentro do mapa, você vai lá, você olha, você vai ver, opa, peraí, tá faltando terra aqui. Tem alguns mapas astrológicos que já falam a sua composição: 20% terra, 50% ar, 70% água, né? E nas mesas, a gente ajusta os elementos e os elementais do nosso corpo da maneira mais coerente, acendidíssima. E aí eu tenho 25% de terra, 25% de água, 20% de ar, 25% de fogo. É 25, né? Aí dá o 100%. Esse é o ideal. 25% de terra, 25% de fogo, 25% de água e 25% de ar. Eu devo ser 70 ar. 70% ar, o resto água. Faltava fogo e faltava terra. Aí Deus me deu 2 filhos de fogo e um marido. Então, quer dizer, de fogo eu tô ótima, tô convivendo, aí chama astrologia sistêmica, né? Aí estou convivendo agora com o fogo que faltava, e agora eu preciso buscar o terra. Preciso buscar o terra, né? Contratar pessoas que têm o elemento terra para o meu negócio, super importante, trazer esse elemento terra para a minha vida. Minha cunhada aqui, que eu amo, que é minha melhor amiga também, é capricorniana. Adoro conversar com ela. E ela adora conversar comigo, porque falta o ar nela. E falta o terra em mim, então ela me aterra. Minha outra amiga, também virginiana. Ótimo. De vira e mexe, eu vou conversar com ela. Fala, Kézia, menos. Kézia, você está viajando na maionese. Eu falei,
Como pode melhorar? E aí eu escuto e aí eu, né, integro essas forças, tá bom? Então, essa mesa, e saiu o sol de Aquário, a energia de Aquário morreu? Não. Plutão vai ficar em Aquário por mais de 20 anos e estamos vivendo a era aquariana. Então, esse arquétipo de Aquário é o que vocês têm que ficar bom. É o que vocês têm que entender de cabo a rabo, por isso que eu senti de criar uma mesa, né, da Revolução Aquariana, tá bom? Deixa eu voltar para os códigos aqui. Depois eu vou abrir para perguntinhas, tá? Depois a gente tem aí anticorpos para o submundo, que é isso, porque na hora que eu trago a minha força, eu já quero virar Tiradentes, eu já acho que eu sou a Cleópatra, eu já acho que eu sou o Batman, e todo arquétipo tem o lado luz e tem o lado sombra, todo arquétipo matou. Se a gente pegar Afrodite, se a gente pegar Deméter, se a gente pegar Cleópatra, se a gente pegar todo o arquétipo, Jesus, Deus, o próprio Deus não deixa a gente morrer, não deixou a orelha morrer. Todo arquétipo também divino tem uma força de matar, né? E aí o que que a gente tem que entender? Nossa, que crueldade, livre-arbítrio. E nós estamos aqui, vamos entender que isso aqui é uma escola, nós somos laboratório, vamos tirar um pouco da significância, às vezes. Aquariano é muito prático, né? Uma das coisas que eu amo ser aquariana é a praticidade. Então, isso é uma mutação holográfica? Isso aqui é uma aulinha da escolinha do professor Raimundo? Será que isso nem... Eu gosto de pensar, poxa, nem existiu. É só uma aula, é só um holograma. Para mim, às vezes, eu fico mais leve quando eu percebo quanto é um holograma, me vem 80%. Nós somos um holograma também, né? Então, tira um pouco da significância de tudo que a gente percebe e vamos aprender com isso. É aqui que está a nossa evolução, no aprendizado. Se eu não aprendo com isso, se eu fico na dor do orelha, se eu fico aqui na raiva dessas crianças, dessa família, se eu entro na energia da bruxona lá, que não vai parar enquanto não enterrar todo mundo, um por um, eu vou para o submundo. E eu não sei vocês, o submundo, e eu acho difícil para mim o submundo. Eu estudo o submundo, eu aprendo com esses arquétipos. Tem gente que ama, eu acho que eu já fui em outras vidas muito submundo, porque eu sinto sangue na boca, gente, é louco, né? Diz que quando você, né? Quando você sente esse sangue na boca é perigoso, né? Porque te traz algo muito primitivo ali, né? Dos povos ancestrais, enfim, é muito louco. Dizem que matar é muito louco, né? É uma energia, é uma adrenalina, por isso que as pessoas ficam viciadas na morte também. Os serial killers, os assassinos, né? Dá um tesão, olha pra você ver, tem gente que mata e quer transar com a vítima. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês: o buraco também não tem fundo, assim como a mente divina. A mente divina também não tem, ela é infinita. E, né, minhas pernas sem querer parar. Pois é. Movimento. E aí, esse poço também, essa mente divina para o amor, para o bem e para o mal, ela é infinita, infinita. Então, eu gosto de estudar, porque eu, como terapeuta, eu sempre fui muito ingênua. Eu falava, gente, imagina que alguém vai fazer magia negra para alguém, isso não existe mais. Eu em Rifaina, isso, eu tinha certeza que não existia mais magia negra na Terra. Muito ingênua, até eu receber um ataque. Até eu começar a estudar. E perceber que as pessoas pagam muito caro para poder. Gente, uma macumba, para vocês terem noção, tem gente que paga 100 mil, 200 mil para fazer uma magia ali para o outro, cara. E aí, até que o meu cachorro é o cachorro que adora comer macumba. O Sirius, não pode ver uma macumbinha que ele come. E aí eu precisei olhar e olhar sem julgamento. Por que que essas pessoas fazem isso? É primitivo, é ancestral, é algo que vem do sistema. É uma energia gostosa, eu já entrei nessa energia, eu falo que você sente força, é a força que a gente fala no Axis da cadela demoníaca. Eu vou mandar um vídeo para vocês assistirem, que é de uma bruxa que eu sigo, que eu falo, cara, que loucura, e como é forte, né? E ela fala, enquanto eu não Porque é uma acabar com esse... possibilidade nossa, né? É uma É uma possibilidade nossa, possibilidade nossa, é só escolha. são É o lado escolha, dark da força. A é o qualquer lado hora. dark da força. E tem E a muita gente não força nesse perceber, lugar, assim se a como gente a não luz também tem perceber, muita força. a gente faz isso o tempo todo.
Sim, a própria, quando eu xingo alguém, fala, nossa, fulana, filha da Isso. puta, também. Eu dei o exemplo para vocês da minha tia, né? Que, interessante ponto de vista, passei para a questão de abuso e, enfim, aí eu tô tentando curar isso. Tô tentando, não, já curei isso dentro de mim. Mas ela começou a se fuder recentemente e eu estava amando ver ela se fuder. A última, ela caiu, quebrou o braço, botou aquelas gaiolas. E tinha uma parte em mim ali que eu tava falando assim, tá pagando por tudo que ela fez. Gente, eu não preciso nem desejar isso, a gente vai pagar. Quando a gente faz um mal para alguém, para uma criança, para alguém que é puro, né, para um animal de estimação, meu Deus, não tem como, isso vai chegar em algum momento ali. Então, e o meu trabalho hoje é olhar, porque assim, olha que loucura, eu desejando que a minha tia se foda. Peraí, a minha tia é do sistema do meu pai. É dela que vem a minha força. Se eu amaldiçoo a força dela, eu estou amaldiçoando que força? O meu masculino. A força que me sustenta na vida. Vocês percebem como é foda o meu exercício? Mas graças a Deus, as deusas, os deuses, eu estou conseguindo me trabalhar todos os dias para poder parar de vibrar nesse sentimento, interessante ponto de vista ruim ou negativo que eu tenho contra a vida dela, né? Então, é um exercício, tá? Então, tudo aqui na Terra são exercícios que a gente precisa passar, que a gente precisa, e a gente vai evoluir nas nossas ações. Isso que é evolução. A Rosita tem lá o dito bendito do marido, que, né, que tem uma energia super de linha de esquerda, que tem uma energia de morte muito forte, e durante muito tempo ela parou a evolução dela porque ela estava degladiando com essa energia. Eu falei, Rô, usa essa energia a seu favor. Usa essa energia para poder É criar o que para eu tô você. fazendo. Não tente brigar com isso, porque a luz tem tanta força quanto a sombra. Na verdade, algumas linhas falam que a luz é 60% e a treva 40%, que a luz já venceu, né? Por isso que a gente está aqui, o amor já venceu. Por mais que a gente tenha tido vontade de matar o capiroto, o bendito, por mais que a gente às vezes, nossa, desejou a morte do estrupício, mas em algum lugar a gente ainda, né, enfim, consegue olhar para procurar uma solução amorosa. Então, no meu ponto de vista, isso é quinta dimensão. Essa mesa é para ajudar a gente a sustentar a quinta dimensão e vai chegar um momento que vocês vão olhar para tudo isso, dizer sim, não entrar no julgamento, né? E eu vou criar um processo corporal, vou mudar a agenda de fevereiro, a gente vai criar um processo corporal que Eu tô é um fazendo processo isso, olhando corporal para ele com outros olhos agora. para a gente tirar esse julgamento da nossa alma, porque a gente já encarna com julgamento. Então, agora em fevereiro, para quem não entrou, entre. A gente vai fazer um processo corporal, eu não lembro o nome dele, mas é liberação de julgamento encarnado. É um trem assim, é bem louco os nomes, para a gente poder E tirar esse essas negócio, memórias do nosso e esse corpo. negócio de macumba que você estava falando aí de energia, o que eu vou contar hoje já aconteceu, já tem uns anos já, né? Eu estava indo aqui em Guaianazes e tinha fizeram uns negócios lá da energia deles. Só que entre eu passar por ali e o ônibus me pegar na hora, eu pulei. Menina, eu comecei a arrastar a perna, eu não conseguia mover a perna. Só que eu não tive a outra escolha, entendeu? Ou o ônibus me atropelava, que na hora o ônibus ia passar, que eles colocaram bem assim, num ponto de ônibus e tinha um poste. Ou eu pulava o que eles fizeram, ou eu passava pela via e o ônibus na hora me pegava. Aí eu pulei. Menina, O eu fiquei lance é, viu anos. uma magia, viu a macumba, baixa a sua cabeça, fala, eu olho com respeito. Sim, Você não mas tem aí que na amar, época eu não você não tem que. entendia nada. Isso É, aconteceu uns 25 anos atrás, uns 26 anos atrás, né? justamente. Aí, menina, passou e a perna puxava, puxava, puxava. Eu peguei e pedi, na época, né? Eu chamei, fui no padre, pedi para ele passar água benta, que eu contei o que aconteceu. Aí foi que melhorou na época, mas passou. Mas na época que eu fiquei arrastando a perna foi depois disso. Aí agora eu olho, falo, ó, Não, cada um vamos, com sua vamos ver, vamos mais sutil, vamos tirar a energia da magia negra. A minha amiga tá namorando um cara novo, só que a mãe, ó, pra você ver, eu já contei essa história, mas é muito legal pra gente refletir. Os filhos se arrogaram diante do pai, fizeram a mãe se divorciar do pai, porque o pai estava destruindo todos os bens da família, acabou com muita fazenda, com muito da grana, tarará.
Aí os filhos se arrogaram, falou, você vai se separar dele. Você vai se separar dele, você não vai... E botaram o pai para correr. Só que o pai, por mais louco que era o grande amor da mãe. Bom, resumindo, nenhum filho fica casado, nenhum filho sustenta relacionamento, porque eles não destruíram o amor da mãe e do pai. Aquilo era problema do pai e da mãe. É problema do casal. Ela que tem que buscar a força na ancestralidade dela, se ela quiser separar, ela vai buscar a força não nos filhos, mas na ancestralidade dela e fazer o movimento dela se ela der conta. Os filhos não devem se intrometer. Resumindo, eles se intrometeram, fizeram o movimento, eles foram amaldiçoados pela mesma energia que, pelo mesmo julgamento, que o que é a maldição? É o julgamento. E aí eles não conseguem ficar no relacionamento nenhum. Aí essa amiga minha, bruxona, terapeuta, consteladora, começou a namorar o Flor de Alecrim Dourado. E rico, o cara já levou ela para Grécia, agora eles estão indo para Las Vegas, deu um puta de um anel de ouro, e tipo assim, toca piano, o cara é perfeito, mas a sogra, eu conto, você conta. A véia, além de não morrer, é o Chuck encarnado, com toda a ira, com toda a fúria, tem uma energia de vingança ali, enfim, como pode melhorar. Aí diz que eles foram. A véia ficou lá na casa do namorado e diz que ela chegou, falou: Meu Deus, eu preciso tirar a energia dessa véia daqui. E diz que abriu janela e começou a limpar o quarto, enfiou o pé quebrou o dedo do pé. Resumindo, resumindo. Então, e aí a gente foi constelar segunda-feira, ela trouxe essa questão e a professora falou assim: primeira coisa, você não briga com a mãe do outro. Jamais. Quem vai perder? Você. Ela tem mais força. Quem vem. Gente, isso é uma regra. Eu posso brigar com a minha tia, se a minha tia não me abençoar, eu não prospero. E eu vou ficar aqui mandando ataque psíquico pra ela querendo que ela se foda? Por mais que ela tenha abusado, por mais que tenha tido inconsciência ali, tipo assim, é dela que vem minha força. Então, tipo assim, deixa eu ficar na minha, né? Não arrumar confusão aqui. E no nível de consciência, pedir as bênçãos. Como é que eu pedir as bênçãos para o abusador? É mole. É foda, né? Mas ok, é o meu exercício, é a minha evolução. E aí resumindo, né, a terapeuta falando para ela, meu, você tá brigando com algo, você não tem força para isso, vai quebrar o pé, vai arrebentar seu movimento, né? E aí o exercício agora desse pé quebrado ali é ela, né, aprendeu que o lugar do outro, aprendeu o lugar de respeito do outro. Meu irmão tá aqui com o ciático fudido. Eu falei, vai olhar com respeito para os seus ancestrais ou vai ficar achando que você é mais gostosa, mais bonito que eles? Ah, eu quero que ele se foda. Eu falei, ele se fudendo, você é o primeiro a se fuder. Tanto que tá aí, já caiu, quebrou, se fudeu. Mas eu parei de falar, foda-se também, porque não adianta falar. Então, gente, não adianta. Não adianta. Tem uns trem que, assim, a gente quer brigar com umas coisas que, nossa, sabe assim, a criança querendo discutir com o leão, né? Não tem jeito. Então, presta atenção nas escolhas de vocês, olha com respeito para tudo. Vamos voltar aqui para a mesa para a gente encerrar. Cadê aqui? Compartilhar os últimos códigos. Então, o submundo é isso, aonde eu fico preso no julgamento. E aí, minha filha, é treva sobre treva. Anticorpos do submundo, é uma consciência que vem para a gente, se precisar ir nesses lugares, que a gente vá com respeito, resolve o que tem que resolver e sai daí. Anticorpos para um mundo novo, para um novo mundo, né? Porque é para lá que a era de Aquário vai nos levar. Isso são as dimensões superiores, isso é a quinta dimensão, é para lá que a gente precisa ir. Anticorpos para o futuro. É como se a gente está trazendo para nós aqui algo que criasse uma congruência de eu vou caminhar. Posso estar aqui com o pé quebrado, com o dedo quebrado, o pé, eu tô andando numa areia movediça. Ok, você vai ficar na areia movediça fazendo o seu movimento e sair até você conseguir sair daí. E toda a energia de magia negra e magia branca trancada dos nossos corpos, vamos agora destruir, descriar, dissipar, liberar, revogar, cancelar, anular, reincidir, denunciar agora, por favor, e joga para a terra. 1, 2, 3, terra, 1, 2, 3, terra, 1, 2, 3, terra, 1, 2, 3, terra, 1, 2, 3, terra. Rodem bastante esse processo. Liberando, destruindo, descriando toda a energia de magia negra e de magia branca trancada nos nossos corpos.
certo e errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, base, além, e podem rodar isso na mesa com o pêndulo, que eu acho muito eficaz também, tá bom? Podem usar nessa mesa, por exemplo, a turmalina negra, a obsidiana negra, porque ela vai ajudar a limpar esse tipo de energia mais densa também. Tenham sempre um cristal, né? Uma turmalina negra para poder ajudar a trabalhar com essas forças. Depois a gente tem anticorpos para o futuro, e depois a gente vai ter aqui, né? Generosidade infinita, que é o código do G1, generosidade infinita, os códigos da 12ª dimensão, os códigos da imortalidade, que é algo que a gente começa a construir. Será que a gente precisa mesmo morrer? Ou será que a gente só vai mudando de dimensão com a consciência? Depois a gente tem os anticorpos para portais, e eu escolhi criar aqui, era o código universal aqui, eu adaptei essa mesa com os códigos de Arcanjo Miguel, que é uma energia que, no meu interessante ponto de vista, ajuda a gente ajuda a gente também a olhar para tudo isso, tá? Posso usar, quem tem a mesa da primeira aula, era anticorpos era universal, um código universal, que eu posso pedir qualquer coisa aqui nesse código, ou podemos usar aqui como código de Arcanjo Miguel também, para poder trazer clareza. Arcanjo Miguel, eu gosto de trabalhar com a linha de Arcanjo Miguel, porque traz clareza espiritual. É como se tirasse a gente daquela névoa e mostra com que, né, você está lidando de verdade. Simples assim, e treinar essas frequências e ver o que vai acontecer. Deixar o pau moer, deixar. Tá chegando, obrigado porque está chegando na minha vida, né? O que eu tenho que aprender com isso? Qual o tipo de evolução que eu tenho de ação que eu tenho que evoluir aqui, que vai me levar para um mundo novo, que vai me levar para um outro espaço, de um outro nível de consciência. Combinado? Alguma pergunta sobre a mesa, sobre os códigos? O código 12, eu não consegui saber o que que era. Códigos da 12ª dimensão. É onde a gente trabalha as curas e as consciências em outras dimensões. Só tem 12 dimensões? Eu acho que tem muito mais, né? Mas aqui, só para a gente poder, eu posso falar ativando o código da 12ª dimensão, ativando todas as dimensões. Posso usar assim também, ativando todas as dimensões. E é onde a gente vai trabalhar com essa energia, limpar isso, essas energias em todas as dimensões também. Bem facinha, como os aquarianos adoram, bem simples. O código de Arcanjo Miguel, ele é uma força, né, que principalmente ele aterra, né, ele traz um aterramento para nós aqui, ajuda na limpeza espiritual, talvez é algo um pouco mais humano, que a gente olha para o nosso lado mais humano, porque aquariano é muito fora da casinha, aquariano leva a gente muito para frente, para fora, 100 anos, né, a frequência de aquariano a gente está criando 100 anos para frente, por isso que aquariano geralmente fica muito frustrado, porque o que eu estou criando, o que a gente cria hoje, hoje o povo não consegue entender. A gente vai entender. Olha para você ver, a Revolução Aquariana nós criamos ano passado, essa mesa. E ficou ali, ao léu, ali, né? Muita gente às vezes não prestou atenção nela, tal. Nem eu prestei tanta atenção nela, mas agora isso começa a fazer sentido. Né? Então tem muita coisa que vocês estão recebendo que você fala, nossa, que loucura, a Kézia é louca, retardada, tal, também. Mas vocês vão começar a entender, em algum momento vocês vão começar a entender. Porque, assim, tem uma parte em nós, cara, que é muito humano, que a gente não decola. Que a gente fica ali, ainda mais se você tem muitos elementos em terra. Capricorniano, virginiano, né? É muito difícil. Ontem uma amiga minha falou, meu sonho é morar na praia. Eu falei, qual é seu signo? Ela falou, tenho tudo em Capricórnio. Eu falei, você não vai. Eu falei, seu marido, tudo em Capricórnio. Eu falei, vocês não vão na praia. Sinto muito. É muito difícil. E a religião, testemunha de Jeová? Ele não vai nem fudendo. Porque são elementos que às vezes aterra a gente. Então, essa mesa, ela é para ajudar a gente a decolar, e eu sinto que mas eu decolo de um ponto eu tenho um ponto de partida, humano. Então, o Arcanjo Miguel, ele também trabalha aqui algo muito humano dentro de nós.
Isso, vocês vão ativar o círculo com o pêndulo, põe o pêndulo para girar e vai ativando código tal, código tal, código tal, código tal. Posso colocar um cristal em cada código e ativar com o pêndulo? Posso. Posso só colocar o cristal e não usar o pêndulo? Pode. Não tem o cristal nem o pêndulo. Coloca a mão e conecta com a energia. Eu dormi essa noite com essa mesa. Eu adoro dormir com as mesas, gente, porque eu acordo muito à noite. E, e aí eu já só ponho a mão na mesa ali, dou comando para a mesa ativar. Ah, eu não sei, vocês estão lá no grupo de Iemanjá? Nossa, tá alienígena aquela mesa lá também, hein? Uma sessão, nós já mudamos a Ô, frequência do Kézia, grupo, tá foda aquela mesinha lá. Hum, pode falar. essa questão do ouro, né, essa questão do ouro, da, da, da alquimia, a gente transforma tudo, transmuta tudo, inclusive as dimensões onde a gente está. Porque é o pensamento que leva a gente para tudo quanto é lugar. Então, quando você começa a despertar sua consciência, que é através das experiências e das escolhas, que é importante deixar isso claro, você precisa escolher a luz. Ela está lá. Você precisa acessar ela com suas A escolhas. prosperidade tá lá, o amor tá lá, a Então, quando cura tá a lá. gente escolhe a luz, a consciência, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, enxergar as sombras, tudo isso é sombra. Tudo isso é sombra. O ouro da. Acabei de falar, acabei de esquecer. Da alquimia é justamente isso. A capacidade que a gente tem de querer alcançar a consciência e transmutar tudo. E é preciso a gente entender isso, que a gente está buscando esse ouro. E tem um X da questão aqui, que a evolução é assim, eu acho que a gente já viveu muitas eras no submundo, eu sinto isso, assim, sabe? E, por exemplo, eu trabalhei muito já em outras vidas, eu tenho esse sentimento, assim, do submundo, né? E que nessa vida aqui o meu exercício é aprender a treinar a luz e o amor e a consciência, é um outro tipo de frequência, né? Então, não que a sombra seja ruim, seja errado, tem gente que prospera na sombra, tem gente que, tipo, meu, enfim, né, tem a sua vida, a vida flui ali na sombra também, existe uma prosperidade ali, algo, quando você incorpora essa sombra mesmo, e você fala, poxa, eu sou do submundo, né, eu estava uma vez numa festa de Exu, que eu gosto de ir, que eu gosto de estudar, né, essas frequências todas, eu vou como cientista mesmo, assim, zero julgamento, quero aprender. Aí a mãe de santo fala assim, ó, todo mundo sobe. Aí tinha uma pombogira lá que ela fala que sobe nada, eu quero é descer. E eu falei, cara, adorei, eu amei. Eu fiquei conversando horas com essa pombogira e foi muito, gente, que experiência maluca, né? Que ela vem do mundo dos mortos, que eu matei meu marido e que não sei. E ela começou a contar as histórias dela ali. E, tipo, tem gente que adora essas frequências de submundo e prospera e cria. E aí você vai ver pessoas que vão trabalhar em cemitério, pessoas que trabalham com necromancia, pessoas que vão trabalhar com esse tipo de energia. Não tem nada de errado com isso. Mas é a Tudo sintonia, né? está à disposição de algo muito maior. A luz e a sombra é para todo mundo. Eu percebo que, para mim, eu preciso treinar a luz. Eu estou aqui hoje para poder estudar, né? Porque eu tenho um fascínio também, assim, por esse lado obscuro, que se deixar eu vou e não volto. Mas, assim, eu sinto que o meu exercício hoje sabe assim, é criar uma vida com mais leveza, é criar uma vida com mais facilidade, é outro tipo de energia, assim, que eu estou experimentando também com as curas, né? E até a dificuldade da gente sustentar esse campo novo, porque, poxa, quantas vidas eu fui das trevas? Quantas vezes eu fui do. Não gosto de falar treva, né? Porque remete ao capetão aí. Quantas vidas eu fui do submundo, né? Que são as linhas, por exemplo, as linhagens mesmo afro, a ciência africana, né? Ela trabalha com energias bem mais densas ali. Tanto que você vai ver que tudo dentro da ciência africana, a gente precisa ritualizar. E como a boa aquariana, eu tenho maior preguiça de fazer ritual, cara. Não, maior preguiça de ficar elemento. Falei, não, eu acho que nós somos o elemento. Olha que avanço. Eu sou os 4 elementos. Então, quando eu mentalizo aqui com a minha alma, com o meu corpo, com o meu coração, eu vou manifestar, porque aqui está tudo em mim. Na ciência africana, eu preciso pegar algo que representa o fogo, algo que representa
né? O sangue, algo representa. E aí eu vou juntando esses elementos ali para poder ir oferecer isso para as entidades. No plano que eu crio, que eu percebo hoje, e eu converso muito com as entidades, inclusive da ciência africana, eu falo quanto realmente a gente precisa de fazer lá o ebó, precisa de fazer ali o ritual. Eu já fiz várias, mas não faz sentido para mim, não entra na minha cabeça, tá? Não estou brigando aqui, respeito quem faz, entendo o que é necessário, mas assim, vai ser necessário para aquela galera que está naquele nível ali de consciência, né? Eu já fiz para experimentar, para poder ver o que que isso cria, e assim, para mim, gente, não faz sentido, eu não vejo, porque a força está dentro de mim, tá? Então a gente encerra com essa aula aqui, tanto bem quanto mal, a luz e a treva, tá tudo aqui dentro de mim, tá? Então, converse com galinha de macumba, converse com entidade, converse com tudo, assim, porque eu fico, sabe assim, chamo as energias e fico ali, sabe, querendo entender um pouco, por que que precisa, e não faz sentido. Para mim, não faz sentido. E não estou aqui para brigar com isso, é só aonde eu percebo que funciona mais para mim, eu convido pessoas a estarem comigo e vem quem quer, quem não quer. Geralmente quem vem, às vezes, de uma linha muito forte de candomblé de Umbanda, fica com raiva de mim, não aguenta ficar porque precisa, é porque ainda a força está fora. E o nosso exercício aqui, eu acredito que é reconhecer a força dentro de nós. Eu aprendi muito com o Axis sobre isso, né? Sobre a gente traz a energia, né, para cá, né? Traz essa força aqui para o meu corpo e eu manifesto a força. Combinado, gente? Como pode melhorar tudo isso? Gratidão por mais essa aula. Gratidão, Glaucia. Muito obrigada. Muito obrigada. É isso, porque às vezes a gente Obrigada, também fica Pro. preso num ponto de vista ali e falei, aí, nós temos que evoluir nas ações, a evolução é evoluir. Experimentei, entendi, aprendi, honro, respeito, mas deixa eu aprender agora uma coisinha diferente. Se a gente fica fazendo sempre as mesmas escolhas ali, eu experimento mesmo, eu gosto de experimentar, eu gosto de ir lá, ver. Isso é ciência, né? Isso é ciência, a gente tem que experimentar. Você experimentou um lado, agora eu vou experimentar um jeito diferente de fazer mágica, né? A gente está aqui criando mágica também. Tudo que não permita isso, a gente destrói e descria. Corpo solta, corpo libera, corpo transmuta e corpo atualiza. E hoje nós somos os magistas da consciência, da Terra. O que a Terra requer? O que a Terra requer de nós, né? Mas sem julgamento para o que foi, sem julgamento para o que é até hoje, e o que se requer, sempre na pergunta, Terra, só me mostra aqui o que se requer. O que se requer. Pessoas vão continuar criando, né? Com essas energias mais trevosas, vão continuar, a gente vai continuar vendo essas coisas todas, mas talvez cada vez menos. Você vai subindo o seu nível aqui, e de repente essas coisas nem chegam no seu ouvido, de repente você começa realmente, parece que está vivendo numa outra dimensão. Aqui mesmo na Terra, aqui mesmo nesse tempo e espaço, de quinta dimensão, você já começa, opa, essa sensação que eu tive em Riviera uma vez. Desmoronou tudo pro lado direito, pro lado esquerdo, eu ali em Riviera fiquei como e a gente jogando Uno, a gente brincando, eu tava tendo curso de barras na minha casa, o mundo caindo ao nosso redor, despencou, morro, ladeira abaixo. Quando a gente acordou no outro dia, a gente olhou na internet, eu tava com um grupo de alunos na minha casa em Riviera, nós olhamos o que que aconteceu, e nós aqui plena, de camarote, vendo tudo, assim, sem saber que tinha acontecido. A gente só foi ver e muita gente morreu, muitos mortos, desabamento de terra, água, cara, né? Dentro de Riviera mesmo, teve alguns alagamentos em alguns condomínios, em alguns módulos, e lá onde a gente estava não aconteceu nada. Isso é quinta dimensão. Isso é você estar funcionando numa outra frequência, né? E detalhe, e é isso que eu falo para vocês. Como eu fui parar em Riviera? Nem eu sei. Meu irmão fala, depois que você chegou em Riviera, eu não duvido de mais nada, porque é um condomínio milionário, é muito difícil você entrar ali e sustentar aquilo ali. E para mim foi um puto de um exercício, assim, porque eu não tinha essa significância. Aliás, eu fui para Riviera procurando outras coisas, meus filhos andar de bicicleta, meus filhos poder ter liberdade de, né, que eu saí de Rifânia, meio até meio ingênua, meio bocó ali, tipo,
Eu cheguei em Riviera, assim, procurando um lugar onde meus filhos podiam ir, voltar. Não fui pensando no luxo, pensando na riqueza, eu fui pensando como que os meus filhos vão voltar, porque eu tenho preciso trabalhar, né? Eu preciso continuar aqui o meu movimento. E eu só quero um lugar onde a gente possa morar, que eles possam fazer isso, que não tem trânsito, que não tem barulho, que não tem essa loucura. No Guarujá, por exemplo, eu não deixo eles ficarem andando de bicicleta, né? Que o trânsito já é bem maluco. Então é isso. E aí, cara, agora eu preciso morar em Riviera, estar em. Não, nem sabia que era tudo aquilo. Eu não conhecia. Ó, pra vocês terem noção, eu não conhecia Riviera. Eu não conhecia, conhecia das pessoas falarem, e até achava meio chatinho, assim, ai, eles Mauricinho Zé Ruel. Até tinha um julgamento. Talvez por isso que eu até saí, porque eu achava o povo meio todinho, sabe? Meio malinho. Mas eu nunca tinha ido em Riviera. A primeira vez eu já cheguei lá de mudança com os meus filhos, com meu cachorro, com meu gato. Cara, e é isso, tá bom? Ah, é muito gostoso. As constelações presenciais são muito importantes, assim, porque é uma força do campo muito bonita. Façam, procurem nos lugares, né, de onde vocês moram, os grupos coletivos, até para vocês treinarem mesmo. Eu tô todo mês, estou por aqui. Eu a cada 2 meses eu venho só para poder. Tentei criar esse grupo de presencial no Guarujá, mas eu tenho muita preguiça de presencial também. A Cirlei participou, né, de 2. É muito bonita, é uma força, né? Mas, enfim, eu sou muito prática, gente, eu gosto das coisas muito práticas. Então, o presencial, ele gera uma demanda um pouquinho diferente, assim, mas aí eu vou em quem faz, né? Como pode melhorar? Gente, gratidão. Um abraço, um beijo, um queijo. Ancorem essas energias, trabalhem tudo isso. Quem tem paciência com o presencial, criem essas vivências presenciais. Vocês podem, quem é do curso de constelação sabe fazer. E bora trabalhar. Gratidão. Depois vou mandar mais do movimento aqui do Orelha lá no grupo de constelação. Vou filmar e falar disso Até aqui. amanhã para nossa constelação. Ah, é verdade. Amanhã vai ser individual com os dois. Não vai ser coletiva. Aí é você e seu filho, né? Então tá. Beijo, gente. Gratidão. Gratidão, Beijo, Kézia, gratidão. Tchau, obrigado. tchau, 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 tchau. Beijo, beijo, beijo.